Essa é a terceira temporada do BonaCast e nessa temporada eu vou compartilhar com você os meus pensamentos sobre finanças e investimentos. O BonaCast é apoiado pelo BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, vamos para mais um podcast aí com os pensamentos do Bona e hoje eu queria trazer para a gente um assunto que eu acho muito legal, que vem muito bem nas ideias de um livrinho chamado Paradoxo da Escolha, The Paradox of Choice. Ele nem tem assim edição recente no Brasil não, tá? Mas é uma leitura fácil, mesmo se você tem algum mínimo de habilidade com inglês. Eu também não sou nenhum fluente, muito longe disso, e consigo ler tranquilo esse tipo de conteúdo. Então, vale a pena. Então, vale a pena você procurar e ler esse livro. O que eu acho muito interessante nesse livro é que ele se refere à tomada de decisão, de uma maneira geral, né? E tomada de decisão, a historinha dele começa simplesmente com uma tomada de decisão simples, salvo engano, tá? Eu posso me confundir, né? Porque já tem um tempinho que eu li, mas ele pode começar... Acho que ele começa com a história que ele precisava comprar uma calça jeans e aí quando ele chega na loja tem 1 milhão de modelos e pronto, dificulta toda a trajetória dele e aí dali surge a ideia, não é essa a ideia do livro, mas a história do livro, né? O que está apresentado no livro, mas é um exemplo didático ali, realista, acho que todo mundo passa por isso, né? Você chega num lugar para comprar uma coisa, quando você vê, você fica louco porque tem 1 milhão de opções e você simplesmente não tem parâmetro de decisão. Você não entende daquele assunto que está sendo falado ali, você não entende absolutamente nada e você fica perdido sem saber qual decisão você vai tomar, com medo de tomar a decisão errada e depois com medo de se arrepender, essa coisa toda. Então ele vai desenrolando ao longo do livro esse raciocínio, né? Esse raciocínio dessas dificuldades. Então, depois ele vai no mercado, aí ele faz algumas reflexões, você chega no supermercado para comprar um biscoito, tem 50 tipos, com diferentes tamanhos, diferentes sabores, diferentes ingredientes, e que aí a sua escolha vai ficando cada vez mais difícil, aí você para ler rótulo, aí não sei o que, aí você não consegue comparar, aí fica uma confusão. E tem várias dimensões de comparação, tem comparação preço, tem comparação quantidade, tem comparação ingrediente, né? Tem tudo isso aí afetando a tomada de decisão. Então isso acontece em coisas pequenas e aí isso gera um processo inclusive de muito desgaste. Por quê? Porque a gente toma microdecisões o dia inteiro, né? A vida toda. A gente acorda, toma microdecisões. Então a quantidade de microdecisões que nós tomamos é absurda. E aí acontece uma coisa que é o seguinte, é justamente a ideia, né? O título que é o Paradoxo da Escolha, por quê? Porque a princípio, né, quando a gente pensa que um ser humano racional, né, ele sempre vai preferir a possibilidade de ter mais opções para escolher do que menos, né? Então, se eu tenho mais opções, melhor, eu posso escolher melhor. E o que ele traz nessa reflexão do livro é justamente, né, aliás, o livro se chama O Paradoxo da Escolha porque menos é mais. E ele vai mostrando justamente o que aconteceu ao longo do tempo, que a nossa possibilidade, a nossa quantidade de opções ficou tão imensa que o processo de decisão ficou complicado, né? Então a gente pensar que sempre mais opções é melhor do que menos opções, sem dúvida é. Só que chega numa situação, chega numa quantidade de possibilidades que aquilo já começa a ter um efeito contrário, ele não começa a ajudar, começa a atrapalhar. Porque aí em coisas simples, em coisas corriqueiras, você começa a perder tempo tentando decidir coisas assim. Então essa é a reflexão do que ele vai trazendo e com um monte de componente ali, tal. E aí no meio dessa história toda, ele faz uma classificação dos tomadores de decisão, todos nós, em duas categorias. Uma ele chama de satisficer, né? E outra de maximizer. O que seria o maximizer? É mais fácil aí, porque o termo seria mais fácil de traduzir, digamos, um maximizador. É aquele tomador de decisão que ele sempre vai fazer uma escolha tentando encontrar a melhor opção entre as disponíveis. Aí você vai falar assim, pô André, mas não é meio óbvio isso, né? Todo mundo quer tomar a melhor decisão disponível? Claro, é o que a gente gostaria, né? Idealmente.
No entanto, devido a essa grande, enorme quantidade de opções que a gente tem para cada microdecisão essa tarefa pode se tornar semi-impossível ou impossível mesmo. Na verdade, ela é impossível. E aí o maximizador, ele vai ficar comparando, a ideia dele é comparar todos os produtos possíveis dentro de uma loja, e depois comparar com os de outra loja, e depois na rua inteira, no bairro inteiro, na cidade inteira, para tomar uma decisão. E aí que está o problema, porque ele, por ser um maximizador, ele quer tomar a decisão perfeita, tem que ser a decisão exata. O que acontece com ele? Ele se perde no meio desse processo e tem um desgaste enorme. E isso acaba gerando, inclusive, uma maior propensão ao arrependimento. Por quê? Porque uma vez que ele faça todo esse processo de pesquisa, depois ele chega e decide comprar, e ele pode pensar, poxa, mas eu deveria ter olhado uma loja a mais, eu poderia ter feito uma avaliação a mais, e isso nunca acaba, é um processo sem fim. E aí ele acaba enfrentando uma propensão ao arrependimento ainda maior, porque na busca de ser perfeito, não tem como, né? Não tem como, até porque a perfeição ela tem várias dimensões. O que é perfeito para quem, né? Então, essa é uma coisa interessante. E o Satisficer, por outro lado, que aí não tem uma tradução do termo, né? Mas que seria o satisfazedor, né? Digamos assim, alguém que vai tomar uma decisão que te satisfaça, né? Esse cara não é o satisfazedor que ele vai satisfazer o outro, mas é aquele que vai buscar a própria satisfação, né? Esse cara, como é que ele toma a decisão? Para ele não interessa tomar a decisão daquilo que é melhor, qual é a melhor das alternativas todas disponíveis, não. O que esse cara faz é definir os padrões que ele individualmente precisa ter, precisa definir como importantes, e aí ele vai em busca daquilo que se enquadra naquilo que está dentro dele, que é o que ele acha que é interessante. E o Satisficer, ele acaba tendo um processo de decisão muito mais tranquilo, com muito menos propensão a arrependimento, e não fica depois lá remoendo que decidiu se ele olhar de novo e tal, deixa eu ver aqui, teve uma promoção no outro dia, nossa, se eu esperasse um dia ia ser mais barato, ou ia ganhar uma paçoca a mais, ou não sei o que, não tem isso. Ele fala, cara, eu preciso de uma coisa que atenda tal necessidade. Na medida que ele encontra, ele vai lá e compra, né? Então o processo de decisão do Satisficer é centrado em si mesmo, é centrado nas suas necessidades, nos seus pré-requisitos. E isso faz com que ele economize tempo e dê de ombros para todas as possibilidades. O que ele quer é encontrar aquilo que atende à necessidade dele, né? Então, esses dois perfis de tomada de decisão a gente também vai encontrar na nossa vida aqui de finanças e investimentos. Porque, veja bem, na medida em que as plataformas de investimento surgiram com 1 milhão de possibilidades de investimento, você olha lá, abre lá, tem 400 fundos, tem todas as ações, tem BDR, tem investir no exterior, tem criptoativos, tem 1 milhão de tipos de renda fixa, tem 1 milhão de fundo imobiliário, tem um monte de coisa. Então, dentro desse emaranhado de situações aí, como é que um investidor deveria tomar a decisão, né? Realmente fica uma questão muito difícil da gente lidar com isso nesse processo, porque o maximizador, o que ele vai fazer? Bom, deixa eu tentar aqui estabelecer uma forma de comparar todos os investimentos disponíveis aqui na minha plataforma, todos os fundos, para ver o que eu acho que é o melhor, né? E sem contar que ele pode, não, deixa eu abrir conta aqui em todas as plataformas disponíveis para comparar todos os fundos de todas elas, entre elas, e ver qual é o melhor, né? E aí, na verdade, no caso do investimento, a gente sabe que esse negócio de melhor, ele vai acabar tendo que se basear só na rentabilidade passada, né? Naturalmente ele vai cair nisso. E mesmo que ele não caia só nisso, ele vai ter que fazer uma avaliação qualitativa. Imagina, ele vai fazer uma avaliação qualitativa de, sei lá, 1000 fundos no final dessa pesquisa toda. Como que ele vai conhecer? Quer dizer, aí congelou o processo de decisão. O maximizador, o maximizer, tem essa questão. Ele acaba congelando também no processo de decisão, porque ele fica perdido na quantidade de informações, né, disponível, e ele é sufocado por essa realidade toda. Já o Satisficer nos investimentos, ele segue outra premissa: o que eu preciso e quais são os produtos que me atendem. E é engraçado isso porque, na verdade, quando a gente fala do meu método de investir, o que eu já ensino aqui no canal, né,
do meu livro, Investimento Perfeito, em todo o conteúdo que eu faço, seja aqui no canal do BTG Pactual Digital, seja o curso, né, que tem o Manual do Investidor na Exame, que se chamava o Investimento Perfeito antigamente também, né, que eu ensino desde 2015, essa maneira de investir, ela é centrada justamente nos objetivos. Então, um maximizador, um maximizer, vai querer ver os produtos, os cenários econômicos e tentar extrair a decisão perfeita. O satisficer nos investimentos, ele vai adotar um método que se baseia nos seus objetivos e aí ele escolhe os produtos e não interessa o que vai acontecer para lá e no cenário, na política, e se o produto é melhor, se é pior, isso não interessa. O que interessa é ele escolher aquilo que atende a ele. Então esse processo de decisão acaba sendo um processo de decisão mais rápido, muito mais rápido, e curiosamente o satisficer acaba sendo mais maximizer do que o maximizer. Por quê? Porque ao tomar uma decisão centrada em si mesmo e não nas diversas infinitas possibilidades que só se multiplicam ao longo do tempo, ele está sendo mais otimizador, porque ele está otimizando o próprio tempo. Então, no final das contas, o maximizer falha na missão que ele acha que está cumprindo de ser um maximizador, de um otimizador. Na verdade, ele se perde. E o satisficer ele acaba sendo mais efetivo do que o maximizer. Inclusive, ele não sente arrependimento, né? A propensão de arrependimento é menor. Por quê? Porque ele tomou a decisão baseada no critério próprio e não naquilo que era disponível, né? E é muito normal, às vezes a gente cai nesse tipo de coisa, né? Em qualquer situação, qualquer tomada de decisão e tudo, e às vezes não precisa ser dessa maneira, né? Então eu acho que essa é uma reflexão interessante, porque ele depois faz uma reflexão de que, poxa, grandes quantidades de possibilidades vão dificultando o processo. Se não me engano, ele fala de uma situação de fundos de previdência corporativa em algum país lá, que a pessoa vai lá, é funcionária, ela vai e contrata o plano do fundo de pensão, aí tem os diferentes perfis, aí depois na medida que as opções foram ficando maiores em quantidade, mais quantidade de opções, foi ficando mais difícil, as pessoas começaram a aderir menos, ou seja, elas deixam de fazer aquilo justamente porque ficou tão complicado decidir que é assim. Então, por exemplo, hoje quando a gente vê assim, as pessoas falam, o fulano, olha, fulano ainda investe na poupança, a gente, né, tem aquela cutucada que a gente quer dar, nossa, mas que burrice, né, uma coisa assim. Mas, o cara pega um negócio, ele olha lá 1 milhão de possibilidades, você há de convir que não é até razoável que ele congele e fale, como é que eu vou decidir isso aqui, né? Você tem que estudar. Peraí, mas eu vou ter que fazer o quê? Uma pós-graduação, um doutorado, um pós-doutorado para escolher esse troço aqui? Não, deixa lá na poupança mesmo. Entendeu? Então, assim, os fatores da dificuldade da escolha, né, ele afetam decisões e congelam. E é por isso que a gente vê tanta gente na poupança que fala, eu não quero perder meu tempo com isso aí, eu quero ir para a praia, quero fazer outras coisas. Quero cuidar do meu trabalho, não quero ficar perdendo tempo com isso. Então, da mesma maneira mesmo, aquelas pessoas porque muitas vezes as pessoas procuram o gerente do banco e acatam as sugestões que são dadas, justamente por isso, não quer pensar, não quer perder tempo. A gente, a princípio, né, na educação financeira, a gente fala, poxa, mas que falta de consciência, a pessoa não quer aprender e tal. A gente pensa assim mesmo, mas na verdade, se a gente tiver um pouquinho mais de se colocar no lugar das pessoas, a gente começa a perceber que a coisa vai ficando tão louca em termos de quantidade de opções que não é de se estranhar. Assim como também acontece das pessoas abrirem conta nas plataformas e seguirem fielmente aquilo que é sugerido pelos assessores, né? E isso não é um problema por si só. O problema é quando o investidor acata todas as sugestões sem compreender exatamente o que são os produtos. Então ele se vê surpreendido, passa um tempo. E aí normalmente é aquele investidor que chega e fala, nossa, eu tenho tal produto, está certo, está errado. Por que ele não sabe se está certo ou está errado? Porque ele não sabe de onde partiu aquela sugestão, ele não lembra. Aquilo que é sugerido no momento lá da aplicação tem um motivo, mas ele não vai lembrar dos motivos por que aquilo foi sugerido. Então, quando passa um tempo, ele começa a ter essa conduta de não saber o que fazer, não saber se escolheu direito, não saber se está bom. Por quê? Porque ele não tem informação
e foi na sugestão. Então, às vezes, a gente ser mais simples na nossa tomada de decisão nos ajuda nesse processo e colocar o foco nos nossos próprios pré-requisitos. Eu acho que eu li esse livro muito depois de eu ter entendido esse processo de decisão de investimento, que é o que eu sempre ensinei, né? Ao contrário do que existe por aí, eu não fico mudando de método a cada semana, ensinando coisas diferentes. É a mesma coisa, porque cada vez mais eu vejo a validação disso em termos de conforto para os investidores e como isso funciona, alivia a tomada de decisão e permite com que o indivíduo tenha mais autonomia no processo. Então eu acho, a minha percepção, foi muito legal nesse livro, porque ele acabou meio que sendo um viés da confirmação ali do que eu sempre percebi, né? Então, quando você adota uma conduta mais de satisficer, a sua vida fica mais fácil, pô. Fica mais fácil e a possibilidade de você tomar melhores decisões é melhor. Então, quer dizer, nós temos uma situação onde é complicado e a tomada de decisão é mais difícil e não há garantia de resultados superiores. E nós temos uma outra situação onde é simples tomar a decisão, as decisões vão atender os objetivos, as necessidades, e ainda podem ter uma rentabilidade superior, sim, do que o do Maximizer, até porque o Maximizer vai ter o arrependimento. Nesse arrependimento, no caso do investimento, pode fazer com que ele fique trocando. Isso não foi bom, vou trocar, isso não foi bom. E o outro não, esse aqui está no meu padrão, está nos objetivos que eu quero, eu tô ancorado na minha decisão, sei o que quero e está ótimo, vou daí para frente. Então eu acho que essa reflexão do paradoxo da escolha, do Barry Schwartz, é muito útil para o nosso processo de tomar decisão em qualquer esfera, mas ela bateu assim como uma luva de pelica, né, digamos, no nosso mundo de investimentos, né? Porque ele traduz exatamente o que é a realidade. E você vê que a gente encontra nas mídias e tudo, nas mídias sociais, muita gente maximizer, nossa, aqui tal, vou ter o melhor rentabilidade, vou ter o melhor não sei o quê, vou ter o melhor não sei o quê, e se perde no processo. E aí depois não consegue voltar mais, porque ele não sabe por que investiu, fica preocupado e não sei o quê, e aí sai a novidade, aí começa a investir na novidade. Quer dizer, o cara não centra naquilo que ele precisa, ele centra naquilo que está sendo ofertado. Repara isso, né? De acordo com o que é ofertado, você investe. Pô, isso não tem sentido não, né? Como é que minhas necessidades mudam de acordo com o que é ofertado? Isso não faz nenhum sentido, não é verdade? Então o Satisficer acaba também tendo uma postura de mais de blindagem com relação a novidades ainda em processo inicial, uma coisa, porque ele fala, pô, mas isso aqui vai se encaixar onde nos meus pré-requisitos? Não se encaixa agora. Não tem problema, não tem ansiedade para tomar decisão. Então o processo fica mais fluido, mais fácil, e eu acho que acaba sendo muito mais harmônico e mais rápido, né? Mais rápido, mais simples, o tomador de decisão sabe escolher. Então até é legal porque o cara que adota a conduta do Satisficer, a conduta Satisficer, né? Ele no fim das contas, a quantidade de opções que vão aparecendo não atrapalha o processo de decisão dele, porque ele define pelo próprio parâmetro, né? Pelo parâmetro de si próprio. Então a definição de pré-requisito ajuda ele a não ficar sendo impactado por fofoquinha do dia a dia, nem nada disso. Ele vai lá e toma a decisão para ele e acabou, e está confortável e segue a vida. Então esse aí é a sugestão de livro que eu dou para vocês nesse podcast, e já fazendo bastante spoiler aqui sobre a ideia muito, muito, muito relevante desse processo de tomada de decisão para a gente investidor. Beleza? É isso, até o próximo podcast. O Bonacash é apoiado pelo BTG Pactual, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.